Muito bem, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos iniciando neste domingo a nossa live, um culto de louvor e adoração ao Senhor, da Igreja Evangélica em Células Nova Aliança. E você, à medida que estiver participando, vai compartilhando, dando seu like, se inscrevendo aí junto conosco, para tornar um multiplicador da palavra de Deus, da mensagem, e como um adorador. Portanto, eu convido você a se posicionar em oração e adoração, Vou convidar o pastor Ronaldo, que vai estar ministrando ao Senhor nessa noite. Eu quero orar contigo nesse instante. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos, pela vida, pela salvação em Jesus Cristo. Pai amado, obrigado por teu amor revelado a nós. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração nessa noite. Que o Espírito do Senhor nos conduza em louvor e adoração até o trono da graça. Entramos por meio da fé confiadamente pela obra da cruz que nos deu livre acesso à tua presença, Pai. Nós oramos, entregando e consagrando a Ti esta noite de louvor e adoração em o nome de Jesus. Amém, queridos? Convido o pastor Ronaldo, que vai estar adorando ao Pai Celestial nesse instante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Vamos adorar o Senhor. E você tem a liberdade para exaltar esse Deus. Amém? Ele morreu pelos nossos pecados, nos deu vida e vida em abundância. Aleluia. Tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, há sempre um valor com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, há sempre um amor. Diz aí, filho do homem, filho do homem, libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Bem forte, filho do homem, filho do homem, libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre.
Senhor, nessa noite. Envolva, Senhor, a cada um dos teus filhos com teu Espírito Santo. Rogo, Senhor, nessa hora, vai tocando, Senhor, em cada um agora, nos seus lares, aonde estiver, Pai, o Senhor possa tocar de uma forma linda e especial, em nome de Jesus. E os teus filhos receba, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Visita a tua igreja com o sobrenatural do Senhor. Aleluia. Porque toda honra e toda glória seja dada a ti. Aleluia. Oh, Jesus, tu és Senhor, tu és o nosso Senhor, o Deus ao qual reverenciamos.
toda adoração, todo louvor seja dado a Ti. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, eu alimento. Sem ti não há vazio, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Aleluia, Jesus. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Se é Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Jesus, Pai Santo, digno de receber honra, glória e adoração, seja dada a Ti, Pai. Atrai, Senhor, os nossos corações, e como do Senhor nesta noite. Oh, então bacana, Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua presença, doce Espírito, eu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. É a tua presença, é tudo que eu preciso. E a tua presença, Senhor, é o meu maior, é o meu maior valor. Aleluia. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero, Senhor. Atrai o meu coração.
Pela fé, Senhor, podemos te tocar, Senhor. Aleluia. Toda adoração, Pai, reverência seja dada a Ti. Aceita, Senhor, louva no Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Que bênção, amados. Podemos estar louvando, adorando a esse Deus tremendo, maravilhoso. Que canção maravilhosa. Pedir a Deus, atrai, Senhor, meu coração. É tudo que eu mais quero, é tudo que eu preciso. E nesse tempo em que estamos vivendo, no mundo em que o medo, o desespero tem tomado conta do coração de muitas pessoas, nós precisamos nos aproximar do Pai, do coração de Deus, porque Ele tem consolo, revelação, e Ele tem paz para o nosso coração. Devemos fazer por onde atrair o coração de Deus. Exatamente hoje queremos falar sobre a vida de um homem que atraiu o coração de Deus para a sua vida. Deus deu atenção, deu ouvidos à sua oração. E aquele moço tinha atitudes, comportamentos que agradavam a Deus. E eu quero estar refletindo sobre a vida desse homem, Neemias. E se você puder abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Neemias, nós vamos estar meditando alguns versículos do primeiro e segundo capítulo. Então você pode aí em casa já começar a fazer a sua reflexão. Queremos ler a palavra do Senhor. Amados, que maravilha, que bênção estarmos aqui longe, mas tão perto, né? De uma maneira estratégica, Deus tem usado as redes sociais, a internet, né? Essa rede global de comunicação, para que nós não venhamos a perder essa aproximação e levar ao coração dos nossos discípulos, dos nossos irmãos, dos nossos amados, palavras que promovem a fé, que nos inspiram e que nos fazem aproximar de Deus e encontrar essa direção, esse caminho de vitória na nossa vida terrena. Aleluia. Amém, queridos? Que bom, que bênção podemos estar juntos. Aleluia. Eu quero convidar você a fazer mais uma oração ao nosso Pai, para que o Espírito Santo possa estar conduzindo essa palavra à tua mente e ao teu coração, para que produza em você uma reação, uma atitude de vencedor, em nome daquele que venceu por nós na cruz. Amém? Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, envia, Senhor, agora a unção que quebra todo jugo na mente, nas emoções, no espírito, e que toda alma, corpo, espírito sejam santificados, que o teu povo tenha liberdade de receber a tua palavra, que a tua palavra venha como uma lâmpada acesa, ó Deus, para mostrar o caminho, a direção, e que ninguém fique privado. Por isso agora abarramos toda a operação das trevas, toda a ação de Satanás que cega o entendimento, que rouba a atenção e o foco na palavra. Nós ordenamos que bata e retirada e saia desta casa, desta família, ó Deus, deste meio de comunicação, e que a tua unção promova, Pai, transformação em cada coração, em o nome de Jesus. Amém, amados? Que sejamos o canal de Deus nesse instante. A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus, que maravilha podemos estar celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero tomar aqui a iniciativa de ler o livro de Neemias, no capítulo 1, em diante, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras,
Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, queridos? Olha só que trecho tremendo para a nossa reflexão nessa noite. Queremos exatamente estar falando sobre este homem e a sua atitude diante de um momento de crise, de adversidade. E na verdade ele já estava vivendo uma crise há muito tempo. Ele estava vivendo no cativeiro, o povo exilado. Neemias estava servindo em um outro reino como copeiro do rei, e o restante do cativeiro que havia escapado estava em miséria, em opróbrio, em ruína na cidade de Jerusalém. E quando ele tem as notícias de lá, através de Anani, ele então sente um impacto nas suas emoções. Aqui o texto diz que ele vai ficar muito triste, pesaroso, e ele vai chorar diante de Deus, né? Quando contaram a notícia, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Ele assentou, chorou e lamentou aquela situação, mas ele não ficou só nisso, ele teve uma atitude. E então ele disse: estive em oração e jejum. Então, meu amado, se você quer saber qual é a resposta de qualquer crise da vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de uma pessoa que conhece o seu Deus, é uma atitude de aproximação, é uma atitude de busca, de buscar o coração do Pai. E quando você entra em oração e jejum, você apresenta o seu coração e você é descoberto pelo próprio Deus, porque você está atraindo o coração de Deus para o teu coração. Então, quando nós começamos a refletir sobre o que aconteceu na história de Neemias, lendo, o início da história de Neemias, nós podemos aprender algumas lições práticas para a nossa vida. Neemias estava numa terra estrangeira, o povo judeu estava cativo na Babilônia, e Jerusalém estava assolada, com os muros derrubados, as portas da cidade queimadas, e o povo que não tinha sido levado ao cativeiro permanecia em Jerusalém e estava em miséria e desprezo. Então, meus amados, perceba claramente aí a dificuldade, a crise instalada. Então, às vezes nós falamos desse tempo de crise que estamos vivendo e ficamos imaginando como Deus, será que tem uma resposta, tem uma saída, tem uma solução diante de um quadro de destruição, de miséria, de ruína? Aqui a Covid não só é um problema de saúde, traz um problema sério econômico, mas principalmente impactou as relações humanas. E então falamos muito de um tempo de angústia, de aflição, de tristeza, de depressão até, já que a ansiedade e a depressão são males nesse século tão evidenciados. As pessoas estão desesperadas, estão permitindo que os seus sentimentos direcionem as suas ações, a sua vida, e por isso estão tão fragilizadas e sem a resposta. Então, quando nós estamos olhando a história de Neemias e vemos aquela situação que era totalmente adversa para o povo de Deus, para o povo do Senhor. Olha, eu sou servo de Deus, eu sou povo de Deus, e veio uma situação difícil sobre a minha vida. É possível? Sim, porque no mundo tereis aflições, mas tende por ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos afirmou isso. Então as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas quando elas vêm com um propósito de Deus para a nossa vida. Deus, então, quando vem a crise, vai ser um tempo de depuração, vai ser um tempo de purificação, vai ser um tempo de demonstrar quem é firme e quem é fraco, quem está seguindo a vontade de Deus e quem não está, quem está andando em santidade, quem está contaminado pelos prazeres do mundo. Então os nossos princípios e valores vão ser medidos, testados exatamente no momento da crise. Como Deus está preparando uma igreja para ser arrebatada, para ir morar eternamente com Ele nos ares. Esse tempo de crise é um tempo de prova do nosso coração. E Neemias estava vivendo um tempo de prova, mas vamos ver quais foram os atributos que tornaram Neemias um homem vitorioso diante de uma situação de caos e sofrimento. Talvez as pessoas estão perguntando para você o que você acha, e você talvez está concordando com os noticiários, com o especialista da área de saúde, com talvez o presidente da nação. Alguns acham que tem que fazer a prevenção, então tem que fechar tudo. Outros acham que não, já que vai contaminar 70%, porque não libera logo, todo mundo se contamina.
Ninguém tem razão, todo mundo está certo. Então houve aqui um pequeno corte, mas retomando, todos têm suas opiniões, às vezes até técnicas, mas o fato é que eu e você servimos a um Deus único, vivo e todo-poderoso. E quando confiamos em Deus, não importa a situação difícil, não importa a dificuldade, Deus é poderoso para intervir, porque não há impossíveis para Deus. Posso ouvir amém aí do outro lado? Um ok aí? Um glória a Deus, um amém? Aleluia! Então Deus tem todo o poder, querido, de intervir na minha e na tua história, e principalmente na história humana, porque Deus, Ele quer trabalhar o nosso homem interior. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, que uma vez convertido ao Senhor, nasceu de novo, tem uma experiência maravilhosa e gloriosa com Deus, e nós entramos dentro de um processo de separação, de santificação no nosso espírito. Assim como também a nossa alma, o nosso corpo devem ser santificados, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. No entanto, o processo de purificação, de santificação, vão ser permeados de provas, de testes, de batalhas, e é no meio de crises, de dificuldades, é que nós vamos definir quem de fato nós somos, como que a nossa fé funciona, como que nós olhamos para o alto e clamamos por socorro a um único Deus sobre a nossa vida. Então, meu querido, meu amado, primeira coisa, primeira reação de Neemias, ao ouvir aquelas notícias de que o povo estava em desterro, em miséria em Jerusalém, como diz aqui no versículo 3, ele foi assentar, foi chorar, foi lamentar aquela situação, mas uma coisa ele não permitiu, porque chorar, sentia a tristeza, sentia o impacto da crise, sentia a dificuldade, sentia talvez até mesmo medo, é necessário para que nós possamos assumir o controle pelo nosso homem espiritual, do nosso homem natural. A nossa carne é fraca, por isso Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então eu tenho que alimentar o meu espírito, para que na hora da crise eu tenha condições, eu tenha sensatez e capacidade de estar atento à voz de Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus e não pelas minhas emoções. Então a primeira coisa que Neemias fez, que é importante a gente refletir: não se deixe dominar pelo desespero e pelo pavor. Eu vou repetir para você gravar bem: não se deixe dominar pelo desespero e pelo pavor. Essa reação é natural, de às vezes ter medo, de choro, de lamento por uma notícia ruim, por uma situação de impacto, por um momento de sofrimento, de angústia, né? O choro coloca para fora a dor interna do nosso coração. O sentimento de tristeza e angústia é uma reação natural do corpo para livrar-se de uma grande carga emocional. Isso é natural e até necessário. É terapêutico, alivia as tensões internas da pessoa, serve para acalmar a alma. Então às vezes tem muita gente que tem dificuldade de reconhecer-se dentro da situação e até mesmo não quer chorar, quer segurar, não quer contar para ninguém, não consegue identificar esse sentimento ou não permite que ele apareça, né? Porque é um sinal de fraqueza e fragilidade para muita gente. Mas é exatamente quando você permite que você passe por esse processo e que você então, com o seu entendimento da fé, você vai permitir que seja gerado em você o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Amém, querido? Está entendendo o que o Espírito Santo está te falando? Então é nessa hora que a fé cristã torna-se prática. É quando de andar na minha carne, nas minhas sensações, nas minhas emoções, nas percepções que eu tenho do mundo de forma natural, eu passo a andar pelo Espírito com uma percepção de fé espiritual. Fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se esperam. Então eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Eu vivo por crer em um Deus que tem promessas extraordinárias na minha vida e que diz que já me tornou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Portanto, nesta hora é que o Espírito Santo quer encontrar lugar na minha e na tua vida para gerar o fruto do domínio próprio. Lá em Gálatas capítulo 5 você vai encontrar essa relação de frutos gerados pelo Espírito Santo. Mas aqui Neemias não teve uma reação
somente carnal. Ele chorou, lamentou, mas logo após a reação natural de chorar, Neemias mostra uma atitude nova. O que ele faz? Ele jejua e ele ora perante o Senhor. Aleluia. Então presta atenção aqui, queridos. Neemias está nos dando a chave de ter uma experiência extraordinária com o nosso Deus. Então, quando você enfrenta dificuldade, uma notícia ruim, uma coisa que vai deixar você triste, você não pode deixar se dominar pela tristeza. Neemias não se deixou dominar pela tristeza, não permitiu o desespero tomar conta do seu coração. Ele reagiu porque sabia que o seu choro não resolveria a crise que estava se apresentando diante dele. Apesar da tristeza, da angústia e do medo que estivesse sentindo, ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos. Lembre-se que ele era um dos cativos, vivendo como escravo do rei Artaxerxes. Olha só, apesar da situação dele de escravo, ele tinha uma situação mais cômoda do que a do restante do povo. Por que ele tinha que se preocupar com o povo, com a necessidade daquela nação? Porque Neemias tinha o entendimento, o compromisso. Ele era nacionalista, ele era do povo judeu, ele estava ali como escravo, ele estava exilado. A vontade dele, o desejo dele, o sonho dele era voltar para a sua terra, é de ver a sua nação reerguida, reestruturada. E ele sabia que Deus estava trabalhando, porque havia promessa do Senhor de trazer o povo de volta do cativeiro, porque a palavra profética falava de um cativeiro de 70 anos. Então ele sabia que tinha um tempo de Deus de provar e tratar com o povo, com a nação, e que no tempo certo Deus restauraria todas as coisas. Então Neemias tinha esperança em seu coração, e ele estava dentro de uma visão, ainda que uma visão de futuro, de que o amanhã vai ser determinado pela minha atitude hoje, e eu posso me tornar o agente de Deus de transformação. Assim como no domingo passado eu falei sobre o tempo de Deus, Cronos, e o Kairos. E o Kairos é esse tempo oportuno, o tempo apropriado de Deus, quando a situação se apresenta diante de você, e é de crise, dificuldade, é hora de ter uma reação extraordinária para a tua vida. Deus abençoe Gorete, Ragone, um abraço, querida, prazer poder estar te revendo depois de tanto tempo aqui, participando conosco dessa live. Deus abençoe. Pedro Ivo, meu irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe. Os demais, Deus continue abençoando, continue multiplicando aí o compartilhamento, em nome do Senhor. Então presta atenção, queridos. Neemias não deixou-se dominar por nenhum daqueles sentimentos. Quais eram os sentimentos? O desespero e o pavor. Sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada, tentar uma solução para os problemas. O desespero e terror pode tornar uma pessoa derrotada antes mesmo de tentar a solução. Então presta atenção, queridos. Deus está querendo que você aprenda, que você entenda, que você aplique essa experiência de Neemias na sua vida. Presta atenção aqui. Se buscarmos a definição da palavra desespero em um dicionário, encontraremos, entre outras definições, a seguinte: desesperança com irritação. Eu já encontrei muita gente desesperada e irritada, e acaba dizendo assim: essa situação não tem solução, é impossível resolver. Relacionamentos conjugais, relações de trabalho, empresas que estão com medo da falência, e às vezes, se a visão for de desespero e terror, a pessoa fica como que com a mente e sua visão embotada, ela não consegue perceber nem mesmo que a solução está tão próxima dela. Então existe essa capacidade de que as nossas emoções podem trazer dentro de nós uma perspectiva negativa sobre tudo que está diante de nós. Então é por isso que quem age pela fé vai reagir diante da má notícia de uma forma diferente. Então o desespero e o pavor não podem tomar conta do teu coração. Isso significa a falta de esperança na resolução de uma situação. A palavra desespero. Já a palavra pavor é sensação provocada por medo violento ou mesmo terror. Sensação provocada por medo violento, terror. Amados, dentro de qualquer situação difícil, de crise, é natural o medo. Existe o medo bom e o medo ruim.
O medo bom é aquele que te faz agir preventivamente, como na pandemia agora, tomar o cuidado de usar máscara, o álcool gel, de não ir para a rua sem necessidade, de não ficar à vontade para ser contaminado ou contaminar outros, para proteger sua família, talvez você mesmo, na sua saúde. Prevenção. Mas o desespero é quando você fica tomado pelo terror e agora esse medo tira de você a confiança de relacionar com a sociedade, com o mundo, se tranca dentro de casa e entra em desespero, em angústia, em tristeza, em depressão. E aí é a sensação provocada por medo violento, por um terror no seu coração. Amados, uma pessoa apavorada, ela fica com medo descontrolado, está aterrorizada, e isso pode cancelar todo o seu potencial criativo e o seu raciocínio para tomada de decisões. Por isso que muita gente, diante de uma situação difícil, ela não consegue achar a saída, e é preciso muitas vezes ser orientada, ser auxiliada, ter alguém que a escute, que a ajude a refletir. Muitas vezes as pessoas estão com a solução muito próxima, mas o desespero, o terror as impedem de ver a saída. Talvez você já viveu essa sensação, né, de às vezes ter aquela sensação de que eu perdi alguma coisa. As mulheres, perdi minha bolsa, estava aqui, daí a pouco descobre que estava guardada dentro do carro, alguém pegou e guardou, e a pessoa fica num desespero, porque tinha documento, tinha dinheiro, então cega, e às vezes a solução está ali. Não, está aqui, a bolsa está aqui, está aqui fácil. Dentro de casa, quantas vezes nós perdemos algum documento, alguma coisa, e aí naquele momento da procura, você não encontra, você fica tomado por uma sensação, medo, e aí você fica incapaz de encontrar, e às vezes está tão próximo, e a sua visão fica turvada. Então, queridos, é disso que eu estou querendo que você reflita e entenda, que uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero, pelo pavor, pode ser derrotada diante da adversidade, sem nem mesmo tentar uma solução. Tem gente desistindo do casamento, tem gente desistindo dos seus negócios, tem gente desistindo da sua própria fé, porque não tentou a solução, já antecipou, já se ocupou do medo, do desespero, do terror, e ela não teve a capacidade de raciocinar, de agir, de não se deixar dominar por essas sensações. Então, dessa forma, né, eu quero trazer algum exemplo bíblico para você. A palavra de Deus conta a experiência de Davi enfrentando o gigante Golias. Só que aquele gigante já estava há muitos dias afrontando o exército de Israel. O rei estava lá, o seu exército preparado, e o gigante desafiando e zombando do Deus de Israel. Mas sabe por quê? Nenhum soldado se prontificou a lutar com o gigante, por causa do desespero e do terror, do medo de lutar com aquele gigante e de morrer. Então esse desespero levou aqueles homens, aquele exército inteiro, preparado para a guerra, a recuar. De repente chega o Davizinho, um jovem que foi levar ali uns queijos e uns pães que seu pai mandou para os seus irmãos, e ele escuta aquela situação, e ele ouviu dizer que o rei estaria dando uma recompensa para quem enfrentasse o gigante, e Davi se propõe a enfrentar. Amados, o medo é um elemento que ele pode ser estimulante para nós. Por quê? Porque o medo, ele tem que ser superado pela coragem. Na hora da crise é o momento da purificação, é esse momento de Deus selecionar quem é que tem coragem e quem não tem. Então, quando Davi se apresenta, ele já estava treinado no relacionamento com Deus. Ele mesmo citou que quando estava no campo, ele cuidava das ovelhas de seu pai, e quando o leão veio, ele pegou o leão pela barba e o expulsou dali, da mesma sorte o urso. Então ele estava já vivendo uma experiência de que Deus era com ele e poderia livrá-lo. Então, quando Davi está vendo aquela situação de afronta do gigante com a nação de Israel, ele se apresenta e ele se torna o vencedor. Amém, querido? Assim como eu e você, assim como Neemias não permitiu que o sentimento de medo, que leva ao desespero e ao terror, quando você é dominado pelo medo, o desespero e o terror assume o controle do seu raciocínio, o seu potencial criativo, e isso acontece com muita gente hoje em dia. Muita gente fica limitada no seu potencial para seguir adiante, para realizar seus sonhos,
para poder ser um realizador e se tornar um vencedor, porque é bloqueado por esse sentimento horrível de medo que leva ao desespero e ao terror, porque perde o seu potencial criativo, o seu raciocínio, a sua capacidade de seguir adiante. Queridos, Neemias chorou, o que é uma reação natural, mas não se deixou ser tomado pelo desespero nem pelo pavor. Ele teve autocontrole, ele teve o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, é um dos frutos, e esse fruto se refere a dominar esses sentimentos que tentam desestabilizar o nosso estado natural, né? Outro exemplo bíblico de desespero é o que aconteceu com Agar, a serva de Sara. Sara tinha oferecido Agar para Abraão como uma alternativa de solução da falta de gerar filhos, e ela gerou um filho. Mas quando Deus visitou Sara e Abraão e deu-lhes o filho da promessa, Sara pediu a Abraão para mandar o menino embora, junto com a sua mãe. E Abraão então, orou a Deus, e Deus disse: não, pode atender, e mandou: eu serei com ele, eu vou abençoá-lo. E quando Agar foi para o deserto com uma botija de água, acabou aquela água, e ela entrou em desespero, porque acabou a água. Ela ficou com medo de morrer, colocou o menino debaixo de uma árvore, ficou ali à sombra, e ela ali, naquele desespero, não conseguia enxergar uma saída. E aí ela, clamando a Deus, Deus vem e abre os olhos, diz o texto em Gênesis, no capítulo 21, versículo 10 a 13, diz que o Senhor, aí você pode ler até o versículo 19, no versículo 19, diz que o Senhor abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água. Lembra que eu disse? Quando a pessoa entra em desespero e terror, a solução pode estar muito próxima, está à sua frente, e ela não consegue enxergar, porque a sua mente, o seu raciocínio ficam bloqueados por causa das suas emoções. E é exatamente nesse momento que Deus vai abrir os olhos de Agar. Então a passagem não diz que Deus criou um poço de água, não diz que Deus fez via existência um poço que não existia. Não, o Senhor simplesmente abriu os olhos dela para que visse um poço que já estava ali. O poço já existia, mas o que cegou Sara, ou Agar? O desespero. Ela não conseguiu ver o óbvio. Querido, eu não sei como é que estão as suas emoções, como estão os seus sentimentos diante das lutas e batalhas que você está enfrentando no seu dia a dia, na sua vida familiar, no seu relacionamento, no seu casamento, nas suas finanças, na sua situação de emprego. Eu não sei, talvez até mesmo a sua própria saúde. Como você está reagindo, enfrentando as dificuldades que se apresentam. Mas eu quero que você aprenda que Deus, Ele ouve o clamor dos seus filhos. Deus está atento a todo o propósito que Ele estabelece para a nossa vida. E eu e você, nós somos chamados por um propósito divino. Então, quando você entende isso, que Deus tem um plano na vida de cada um de nós, e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nada nos acontece por um acaso. Deus é que estabelece o tempo certo de cada situação da nossa vida. Então eu quero que você entenda que Deus pode abrir os seus olhos nessa noite e fazer você enxergar a solução que já está aí à sua frente. Amém, querido? O desespero cega a pessoa, anula suas forças e o seu potencial. Por isso, não devemos permitir que esse sentimento nos domine. Devemos desenvolver o fruto do domínio próprio e acreditar sempre que para o Senhor nosso Deus não há impossíveis. Amém, querido? Não há impossível para Deus. Segunda coisa que Neemias, quero destacar aqui da experiência de Neemias, que é muito forte para a minha vida e para a tua vida. Coisas que são básicas, disciplinas necessárias, mas que nós temos a maior luta, que é desenvolver uma vida de oração e jejum. Então, reagir diante de uma situação, fazendo conforme a vontade de Deus, tem muita gente que tem dificuldade. Então Neemias chorou, lamentou e depois disse: e eu estive em jejum e oração nesses dias. Então, quando ele entrou em jejum e oração, ele estava praticando duas disciplinas espirituais. Então essa reação de Neemias
quando ouviu a notícia, né? E ele orou e jejuou. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba que Neemias teve uma reação espiritual logo após uma reação natural. No natural, choro e lamento, mas ele partiu para uma ação espiritual. Ele entrou em jejum e oração, buscando a estratégia em Deus. Amém, querido? Para aquela situação que envolvia todo o seu povo. Ele tinha um projeto com Deus de ver aquela nação restaurada. Então ele sabia que a situação era muito urgente, difícil, ultrapassava os seus limites naturais, as suas forças naturais. Dessa maneira, clamou ao Senhor, buscando força, buscando estratégia e capacitação para realizar o que era necessário pelos seus irmãos. Então depois, quando ele falou com o rei, depois que ele orou, ele novamente orou para que o seu pedido fosse concedido. Então ele estava escravo em um outro reino, e olhando a situação da sua nação, que ele recebeu por informação e notícia, ele orou e jejuou, e depois ele falou com o rei, tornou a orar e jejuar, para que a resposta do rei fosse favorável a ele. Então veja bem, queridos, para Deus não há impossível. Olha só aí no capítulo 2, versículos 4 a 6, o que diz a palavra, a resposta do rei. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha a resposta. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprova o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então, amados, o rei respondeu. O rei atendeu ao pedido de Neemias, porque Deus inclinou o coração do rei para aquele moço. Neemias solicitou, pediu, não teve medo de pedir. Então a fé é quando nós oramos na fé, é quando nós pedimos algo que é possível para Deus, ainda que impossível aos olhos dos homens. É quando você vai pedir alguma coisa para alguém que você, no natural, você diz, isso é impossível, mas para Deus é possível, completamente possível. Então, queridos, não recebemos mais, porque muitas vezes não sabemos orar como convém, ou quando pedimos mal, diz a palavra. Mas Neemias teve a atitude certa diante de Deus. O que convence o coração de Deus? O jejum representa esse estado de humilhação. O jejum não é só ficar na abstinência de um alimento. O jejum não é só eu ficar sem comer de tal hora a tal hora. Não, o jejum é uma forma de me apresentar diante de Deus, me humilhando diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha debaixo da mão do Onipotente, né, ele será exaltado. Então Deus olha e vê o coração. Deus olha e sonda a nossa atitude. Então, quando o nosso coração está desprendido, pedindo por algo que não é simplesmente para o meu bem-estar, ele estava pedindo por uma nação, por um povo que era povo de Deus, que estava passando por uma vergonha nacional, em miséria, em opróbrio, a cidade com os muros caídos e as portas queimadas a fogo. Neemias estava clamando a Deus, e era um tipo de oração que Deus não deixaria sem resposta, mas ele estava em jejum e em oração. Então, se você ler o livro todo de Neemias, vai perceber que as suas atitudes são sempre baseadas em direcionamentos de Deus, por meio de jejuns e orações. Amém, querido? Então essa é a segunda lição que nós podemos tirar dessa maravilhosa passagem bíblica. O homem que coloca a sua vida e serviço a serviço de Deus, e que segue a direção apontada pelo Senhor, vai obter sempre o melhor. Prestou atenção? O homem ou a mulher que coloca a sua vida a serviço de Deus e segue a direção apontada pelo Senhor, vai sempre obter o melhor. Amém? Deus tem o melhor para você, mas Deus está esperando ver uma atitude do teu coração, de se prostrar, de se humilhar, e aquele que se humilha será exaltado. Deus rejeita o soberbo, mas Deus exalta os humildes. Deus acolhe o humilde.
Então o jejum é uma forma de humilhação, de quebrantamento, verdadeiros e sinceros com Deus nessa atitude. Então uma vida de oração e jejum traz resultados extraordinários na vida de um homem, uma mulher de Deus. Eu quero falar de dois ingredientes fundamentais que andam junto com esses aí. Neemias sempre estava buscando a Deus em oração e jejum e obedecendo tudo o que Deus mandava. Mas é essa confiança e essa obediência que são esses ingredientes fundamentais para todo aquele que deseja ter uma vida abençoada, próspera e feliz. Precisa ter obediência e confiança. Se eu confio, eu obedeço. Esses dois conceitos estão interligados. Somente mostra a confiança aquele que obedece, e somente obedece quem confia. Não é possível haver demonstração de confiança sem obediência. Não é possível obedecer a Deus sem confiar plenamente nele, que ele tem o melhor para nós. Neemias orou e jejuou, depois a direção que o Senhor lhe deu, ele obedeceu. Então quando você for buscar o Senhor, esteja pronto a obedecer. Deus vai falar, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te falar talvez em sonhos, mas muitas vezes não vai ser necessário nem mesmo que você escute uma voz de um profeta, que você tenha um sonho, tenha uma visão de olhos abertos, sabe? Porque você já vai ter a presença do Espírito Santo que testifica no teu coração a direção de Deus para a tua vida, meu amado. Então muita gente está esperando uma manifestação sobrenatural para agir. Não, quando eu oro, jejuo, eu tenho que ter uma ação, obediência, eu tenho que ir em direção a aquele apontamento de Deus para a minha vida, a orientação de Deus para a minha vida. Então muita gente não consegue alcançar resultados na sua vida espiritual, porque às vezes ora e jejua, mas não confia e obedece. Tem que haver confiança e obediência. Há um ponto, é interessante na história de Neemias, e isso aqui eu quero destacar, porque em nenhum momento a gente vê no relato bíblico uma revelação profética. Não vemos uma aparição de anjos, nem mesmo uma voz vinda do céu e falando com Neemias. Ele recebe do Senhor a direção do seu espírito, o Espírito de Deus falando diretamente ao espírito do homem. Neemias sabia em seu coração o que necessitava ser feito, e assim agiu. Não foi preciso nenhuma experiência sobrenatural, porque orar e jejuar já é uma experiência sobrenatural. Somente quem tem fé consegue entrar nas regiões celestiais. Então quando a gente diz que não precisa ter nenhuma experiência sobrenatural, eu estou dizendo de sinais, de provas de que Deus já falou ao teu coração. Você mesmo, na sua intimidade, terá a revelação do próprio Deus, pelo Espírito de Deus que habita dentro de você. Ou você não crê nisso, ou o Espírito de Deus não habita em você. Então é hora de você ser depurado, purificado. Em que base você está colocando as suas ações? É pela fé ou pelo que vê? Você precisa ouvir uma voz de um profeta, precisa ver um sinal? Não, querido, Deus tem algo sobrenatural para mim e para você. Quando você ora, quando você jejua, quando você busca Ele com fé, Ele vai falar ao teu coração pelo Espírito, e o Espírito de Deus vai te guiar. Os Deus fala ao nosso espírito, ao nosso coração, e vai nos dar a direção certa, amém? Então esteja atento ao que o Senhor tem direcionado você a fazer. Ouça o que o Espírito Santo está falando no seu coração dia a dia, cada culto, cada palavra, cada meditação, cada versículo que é compartilhado. Deus está falando com você, cada canção que você ouve. Deus está falando com você quando você lê a Bíblia. Deus está falando com você. Ele sempre quer te guiar pelo caminho certo. A solução está muito próxima de você. Então creia, tudo que Deus estiver falando com você na palavra, no versículo, numa reflexão, talvez até no mensageiro que não é nem crente, Deus vai usar uma pessoa de fora para falar ao teu coração. Então fique atento aos meios de Deus. Então, querido, você precisa, além de orar e jejuar, você precisa ter um reconhecimento da situação, do momento atual que você está vivendo. Neemias ouviu a notícia do seu irmão Anani e reconheceu o momento de crise.
Quando nós reconhecemos que temos problema, e tem muita gente que tem dificuldade de reconhecer que está em crise, talvez você estava no emprego e estava ganhando 5 mil reais, aí você passou a ganhar agora, na negociação com o patrão, 50%, 2.500, e você negociou o tempo de trabalho e reduziu o salário. Você vai conseguir viver da mesma maneira que você vivia com 5 mil? Por certo que não. Isso é crise. Uma crise financeira entrou na tua vida, porque você reduziu o seu ganho, reduziu a sua capacidade de consumo. Logo, talvez alguns compromissos que você tenha feito, você não vai conseguir cumprir nos próximos meses. Mas se você não reconhecer o seu momento atual, a dificuldade que bateu a sua porta, você vai às vezes agir mais pelo orgulho do que vai ter humildade de reconhecer diante de Deus e orar e jejuar e dizer: Deus, foi tirado de mim, eu quero a restituição, porque o Senhor é meu Pai, né? O Senhor tem prometido para mim o melhor, eu consegui aquele emprego na oração, no jejum, e agora a crise veio, bateu a porta e me tirou. Então às vezes é uma coisa assim, querido, e às vezes nós olhamos para muitas pessoas que não conseguem admitir que ela está em crise nos seus próprios relacionamentos em família. Ah, não, está tudo bem. Quando você vai ver, não está nada bem. O diálogo já não existe, a vida conjugal já não existe, a relação não é tranquila dentro de casa. Talvez a crise, o momento está aí, e nesse momento que reconhecemos a crise, talvez você já esteja chorando sem falar com ninguém, você já esteja lamentando, mas você não tomou atitude diante de Deus como Neemias tomou. Quando ele reconheceu o momento de crise, ele chorou, lamentou, ele não deixou o desespero e nem o terror entrar no coração, mas ele entrou em jejum e oração. Por isso, querida, a primeira atitude é reconhecer que você está numa crise, numa batalha, numa guerra, e que você tem que tomar atitudes diante de Deus para vencer essa batalha. Não dá para passar despercebido, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Existem muitos irmãos que não gostam de reconhecer momentos de crise e tentam viver como se nada estivesse acontecendo, né? Então, meus amados, reconhecer um problema, uma dificuldade, uma crise é o primeiro passo em direção à solução. Fugir, tapar o sol com a peneira, de nada adianta. Neemias viu o momento, orou, jejuou, analisou as opções, falou com o rei, buscou as estratégias, e aí ele conseguiu ter um plano de ação, ele conseguiu ter uma direção para caminhar. Amém, amado? Todo cristão passará em algum momento da vida, na verdade em vários momentos, por crise e tribulações, e foi isso que Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isto, que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, amado? Veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele diz assim: sei estar abatido, sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, esse versículo muitas vezes é usado por muita gente como uma forma de declarar a vitória sobre alguma situação, que eu posso vencer qualquer coisa. Mas quando a crise bate, o poder está em passar pelo fogo, o poder está em ser lançado na cova dos leões, o poder está em poder tudo, é ser capaz de ser traído pelos irmãos, ser vendido como escravo no mercado de escravo, como José foi, e ser acusado falsamente pela mulher de Potifar, e ser lançado numa prisão injustamente, e ser capaz de suportar toda traição, toda perseguição, toda dor, e aí para depois lá na frente sair mais do que vencedor. Está entendendo, querido? Então, quando Paulo está dizendo sei passar por todas essas coisas, está abatido, ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, ter abundância quanto padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo desemprego, passar pela crise financeira, passar pela contaminação do Covid, passar por qualquer outro adoecimento. Eu posso enfrentar as circunstâncias,
porque Deus é comigo, e para o meu Deus não há impossíveis. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então muitas vezes as pessoas tomam esse versículo de forma equivocada, né? Mas essa é uma forma de cada cristão saber reconhecer essas fases em sua vida e lidar com elas, andando de cabeça erguida e buscando em Deus as respostas e as estratégias necessárias. E nesse tempo de pandemia, queridos, quando nós falamos de crise, nós temos que entender que toda crise gera oportunidades. Então, a dificuldade que se abateu sobre a sociedade, querendo ou não, impactou a economia mundial, né? O PIB do Brasil, dos Estados Unidos, que era uma das mais fortes economias, da própria China, uma economia em expansão. Então todos os países sofreram, e vai reduzir empregos. Os Estados Unidos está com mais de 23 milhões de desempregados, o Brasil também tem um número altíssimo. Agora é hora da reação, é hora de termos a estratégia que vem de Deus, é hora de entender, ter raciocínio, de ter criatividade. Quem é tomado pelo desespero e terror perde o seu potencial criativo, a sua capacidade de resolver problemas. Então é agora a hora de orar a Deus e jejuar e pedir ao Senhor as estratégias de como agir, qual a solução, qual é a estratégia para poder recuperar aquilo que estava quebrado, destruído, aquilo que estava destruído, caído, como os muros de Jerusalém, queimadas as portas a fogo. Como restaurar isso? O povo em opróbrio, havia um abuso dos príncipes em Israel, cobrando juros absurdos das pessoas para elas terem dinheiro para comer. Então não é diferente do tempo de hoje. É tempo de nós devemos buscar a Deus em oração, nos adaptarmos, aproveitando os tempos de fartura e vigiando os tempos de necessidade. Assim como os apóstolos profetas faziam, está escrito na palavra para nosso ensino. E por fim, queridos, eu quero concluir dizendo para você aqui, diante de tudo isso que relatamos, precisamos ter uma atitude, agir conforme a direção de Deus. Neemias recebeu de Deus depois de orar, jejuar. Neemias teve que agir. Então ele foi diante do rei e pediu ao rei que fosse favorável a ele. O rei olhou e viu o semblante dele triste, perguntou o que estava acontecendo. Então Neemias viu nisso uma oportunidade de ajudar a sua nação. Ele se apresentou diante do rei. O texto diz que o rei olhou para ele, viu que ele estava triste no seu semblante e perguntou: o que você quer que eu te faça? Deus criou a oportunidade para Neemias. Ele não perdeu a oportunidade. Está entendendo, queridos? Viu, pastor Ronaldo? A oportunidade Deus coloca diante de nós. Às vezes uma pergunta de alguém, de uma autoridade, de alguém que tem o poder de te ajudar, Deus vai te abrir essa porta e você tem que ter a coragem de dizer o que você está querendo. Está entendendo, amado? Porque aquele que pede, recebe. O que bate, encontra, né? O que busca, vai achar. Então muitas vezes nós temos as oportunidades vindo diante de nós. Se você for tímido, se você está no desespero, no terror, seu potencial é reduzido. Mas quando você tem fé, a coragem, a ousadia no espírito, a intrepidez vai colocar você diante das autoridades, e Deus vai abrir a oportunidade para a tua vida. Você crê? Amém, querido? Então Neemias viu nisso uma oportunidade de ajudar a nação. Então ele orou novamente, pediu ao rei que pudesse reedificar os muros de Jerusalém, o que lhe foi concedido. Então a ousadia e a coragem de Neemias diante daquele soberano foi algo extraordinário. Só foi obtida porque ele agiu conforme a direção de Deus. Então veja bem, amados, você tem fé? Fé é atitude hoje, não é para o futuro. Para o futuro é esperança. Fé é ação agora. Se você tem recebido direção de Deus, então haja. Não fique esperando, não fique buscando sinais, não fique procurando ver uma estrela cair no céu e no rabo da estrela a resposta. Não fique esperando um reteté e alguém levantar com a voz profética para dizer para você: você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então seja guiado por aquilo que alimenta a tua fé, que é a palavra de Deus. Ore, jejue, busque a Deus, e Deus falará contigo. Amém, querido? Ou seja, Deus já está falando, e muitas vezes nós não estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Amém.
quero dizer uma coisa para você, queridos. Há um momento para chorar, há um momento para orar e há um momento para agir. Talvez o tempo de chorar já passou. O tempo é de oração e jejum. Depois da oração e jejum é tempo de ação. Então Deus vai te dar um momento certo para você. Devemos perceber esses momentos e aproveitá-los, seguindo o que o Senhor determinar que façamos. Se Ele disser, espere, você para, vai esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A precipitação pode levá-lo para um abismo pior do que a situação atual. Então muita gente, no natural, tenta agir na sua própria força, no seu próprio conhecimento, toma decisões sem estar sentindo no seu coração a paz para fazer, porque você é guiado pelo Espírito e o árbitro de Deus no seu coração é a paz. Então por isso que a Bíblia recomenda: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes apresenteis diante de Deus com oração, súplica e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz é esse árbitro nas nossas decisões. Então quando você tem paz diante de Deus, haja. Então muitas vezes as pessoas fazem as coisas de forma precipitada, né? Então nunca em toda a história de Israel Deus desamparou aqueles que nele confiaram. Eu quero só citar alguns aqui rapidamente para a gente encerrar. Eu quero começar com o rei Davi, e no Salmo 37, no versículo 25, ele declara: fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Deus é Deus da provisão. Deus não deixa o justo desamparado. Moisés declarou no Salmo 91, versículo 3 e 4: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será teu escudo e broquel. Amém, amados? A palavra de Deus te protegendo. A palavra é a verdade, é escudo e broquel. E o livramento do Senhor se apresenta para você não cair no laço do passarinheiro e nem ser atingido por nenhuma peste perniciosa. Ele vai te cobrir com as suas penas, e você debaixo das asas dele estará seguro. Aleluia. Então creia, não entre em desespero e terror, confie no Senhor de todo o seu coração. E por fim, Daniel, como testemunho extraordinário, Daniel capítulo 2, versículo 22 e 23, ele diz assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste assunto do rei. Resposta de oração, né? Daniel tinha intimidade com Deus, orava 3 vezes ao dia, e ele teve revelação, sabedoria, os desafios naquele tempo. Então, meus amados, finalizando, diante de tão grandes testemunhas da fidelidade, bondade, poder de Deus, sigamos a direção que o Senhor nos der. Vamos obedecê-lo em tudo, confiar nele o tempo todo, ouvindo a sua voz, agir conforme a ordem do Senhor nosso Deus é a garantia da vitória, né? Então a mudança da situação, bênção, paz, vem por essa atitude de ação diante do nosso Deus. Amém, querido? Um conselho: não fique só orando e jejuando, você precisa agir. Amém? Tenha fé para dar o passo, porque você está pedindo a Deus um emprego, então dá um passo. Que novo emprego nesse tempo de crise, Senhor? Agora o desemprego aumentou, não sei. Querido, tenha fé, bata na porta, ligue para alguém, liga para um empresário que você conhece, ou então comece a dizer: Deus, eu quero ser um empreendedor, me dá uma visão, me dá um potencial criativo para eu começar um novo negócio, aproveitando as oportunidades da crise. Eu sonhava abrir um restaurante. Então comece em casa, vendendo marmitex para os irmãos. Tem muita gente querendo comer uma comida boa, delivery, mas não tem mais